A paz do Senhor, amigas da Bíblia, cá estamos nós em nossa leitura de Daniel capítulo 5, aonde relata a história de Belsazar, filho de Nabonido, rei da Babilônia, que ele decidiu fazer um grande banquete para seus nobres enquanto os exércitos da Pérsia cercavam a cidade. E durante a festa, Belsazar mandou trazer os utensílios de ouro e prata que seu avô, o Nabucodonosor, havia roubado do templo de Jerusalém. E começou a usá-los para beber vinho e louvar a seus deuses. Olha isso. De repente, uma mão misteriosa apareceu e escreveu algumas palavras na parede do palácio. E ninguém conseguia entender o que estava escrito. E Belsazar ficou muito apavorado. A Bíblia conta que ele ficou extremamente assustado. E ele chamou seus sábios. Naquela época se chamavam os magos, para que pudessem decifrar a mensagem. E então Daniel foi trazido à presença do rei e conseguiu ler e interpretar a mensagem Mene, Mene, Tekel, Parsim. O versículo mais conhecido desse capítulo é certamente o último que diz: E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Amigas da Bíblia, esse versículo é um exemplo do julgamento divino que recai sobre os poderosos que fazem o quê? Desafiam a autoridade e a santidade de Deus. Belsazar não apenas havia roubado os utensílios do templo de Jerusalém, como também havia blasfemado contra o Deus de Israel. E ao louvar seus próprios ídolos e não dar glória a Deus, seu julgamento foi o quê? Severo. Então a história de Belsazar nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre o seu julgamento sobre os pecadores que se recusam a se arrepender e adorar a Ele. Também nos mostra a importância de sermos fiéis a Deus, honrando em tudo o que fazemos e não procurando agradar a nós mesmos ou a pessoas ou a ídolos, que nós possamos ser como Daniel que nós estamos lendo, que tinha um coração fiel a Deus, que tinha um coração meio à corrupção que ele vivia, em meio à idolatria que ele vivia na presente corte de Babilônica. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao seu propósito em Deus, com a sua identidade firmada em Deus. Em Daniel 5, o rei Belsazar deu uma grande festa, com muitos convidados, bebeu vinho com eles, e durante a festa ele mandou trazer os utensílios de ouro e a prata que Nabucodonosor havia retirado do templo em Jerusalém. E conta a história, e usou-os para beber vinho com seus convidados. E enquanto bebiam, louvavam os deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, a gente pode perceber que os dedos de uma mão apareceram e escreveram palavras na parede do palácio do rei. E o rei, Belsazar, fez o quê? Ficou assustado. Mandou chamar os adivinhos. Vai lá, chama os astrólogos, os sábios, para interpretar essa escrita, porque eu não estou entendendo nada. Daniel é chamado. Finalmente, o profeta conseguiu interpretar a escrita. E quando Daniel chegou, foi levado até ele. E o rei tentou oferecer riquezas, honras a Daniel para que ele interpretasse a escrita. Mas ele se recusou e disse que não queria nada em troca. Ele disse ao rei que ele interpretaria a escrita, mas que a notícia não seria o quê? Não seria boa. Daniel interpretou a escrita como uma mensagem de Deus para o rei Belsazar, anunciando que ele havia sido pesado numa balança e considerado o quê? Insuficiente, em falta. Olha o perigo. Seu reino seria dividido e dado a outros naquela mesma noite, e Belsazar foi morto. E vai contando a queda do Império Babilônico. E quando Deus fala, ele cumpre a sua palavra. Dário sucedeu Belsazar como rei da Babilônia. Pouco depois, ele conquistou a cidade e o Império Babilônico e chegou ao fim. Isso aconteceu de acordo com a profecia que Daniel havia interpretado.
fazendo com que o Deus de Israel fosse reconhecido como verdadeiro Deus e Senhor do universo. Então, o que a gente pode aprender com o capítulo 5 de Daniel? É importante saber que nós, os cristãos, precisamos obedecer a Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Chega uma hora que Deus aperta o cinto. E olha o perigo. Esse capítulo narra a história em que Belsazar, o rei da Babilônia, realiza uma festa para seus convidados e profana, olha isso, os utensílios sagrados do templo de Deus. Durante a festa, uma mão aparece, uma mensagem misteriosa na parede, que só pode ser interpretada por quem? Por Daniel. Para os cristãos da época, a mensagem transmitida por Daniel serviu como uma advertência contra a idolatria e a profanação dos objetos sagrados. E com isso, eles entenderam que Deus não tolera a adoração a outros deuses, e aqueles que se envolveram em práticas pecaminosas serão punidos. Olha o perigo de desobedecer a Deus. Deus não tolera. Então nós, os cristãos nos dias de hoje, serve como um lembrete que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e que Ele não permite que o pecado passe impune. Olha isso. Também nos alerta para não nos envolvermos em atividades pecaminosas que nos afastam da presença de Deus. Então, a gente aprende e somos incentivados a buscar o quê? A sabedoria, o conhecimento de Deus, assim como Daniel. E o que a gente aprende nesse capítulo 5, meninas? A soberania de quem? Do nosso Deus. A mensagem escrita na parede demonstra que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, que Ele não permite adoração a outros deuses. Ele não permite que o pecado fique e simplesmente alguém que esteja fazendo algo errado não seja punido. O perigo da idolatria, a gente aprende que a profanação dos objetos sagrados do templo de Deus serve como um lembrete de que se a sua vida é uma vida consagrada a Deus, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com aonde você anda, com quem você anda. A sua vida é separada. Não seja pego pelo erro que te afasta de Deus. Deus não tolera pessoas que usam o nome dele, que fazem coisas que ele disse para não fazer. A busca pela sabedoria de Deus é muito importante em nossa época. É muito importante para a igreja de hoje. Daniel buscou a sabedoria e o conhecimento de quem? Do homem? Não, de Deus, para interpretar a mensagem na parede. E nós devemos fazer o mesmo em nossas vidas diárias. E Belsazar promove uma festa. E além de promover essa festa, chama todo mundo para beber vinho com seus convidados e ainda pega os utensílios consagrados a Deus e vai usar para outros deuses. E esse ato, Deus não se agradou. E olha o perigo de coisas que são consagradas a Deus. Parece bobagem, mas um instrumento que é consagrado a Deus dentro de uma igreja, algo que você consagrou a Deus, depois você usa para o seu bel prazer. Olha o perigo. A escrita na parede em Daniel 5 é composta por 4 palavras em aramaico. Mene, mene, tekel, uparsim. Depende muito de cada tradução da Bíblia. E essas palavras são uma mensagem o quê? Divina, de julgamento e condenação a Belsazar. Elas significam Mene, Deus contou os dias do reinado de Belsazar e chegou ao fim. Tekel, Belsazar foi pesado na balança e considerado insuficiente. Uparsim, o reino de Belsazar será dividido e entregue a outros povos. Gente, não podemos brincar com a presença de Deus. E mais uma vez, Daniel interpreta o sonho. É como se Deus estivesse dizendo, gente, se conserta. E qual é o destino dessa desobediência? Desse desrespeito às coisas de Deus e à palavra de Deus? Belsazar é morto por Ciro, rei da Pérsia, que conquista o reino babilônico. E isso cumpre a profecia descrita na parede, em que o reino de Belsazar seria dividido e entregue a outros povos. Então, o que a gente aprende?
é que devemos respeitar a presença de Deus e a palavra de Deus e sermos obedientes a Ele. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até lá!